Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa transmissão do programa Ciência e Cultura, vamos brincar! Mais uma iniciativa do programa WASH. Programa WASH. Ciência e Cultura, vamos brincar! Você já deve ter percebido que a gente está num lugar bem diferente hoje, porque o tema do nosso programa será, sabe qual? O céu, pessoal. E nós viemos para um lugar muito especial chamado MAAS, Museu Aberto de Astronomia, e ele fica em Campinas. Bom, esse aqui é um local muito encantador, muito inspirador, e você terá a oportunidade de acompanhar esse programa no Ciência e Cultura. Vamos brincar! Programa WASH vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar? Programa WASH vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar? Na, 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 na. Logo após o sol se pôr, quando a noite ainda sente um gostinho de sol em sua boca, já começam a brilhar as primeiras estrelas. Uma a uma, as estrelas vão aparecendo, primeiro as mais brilhantes e depois, com o escurecer, cada vez mais estrelas vão surgindo. Se a lua estiver escondida, o fundo do céu vai ficar tão escuro que mais estrelas vão aparecendo. A partir da superfície da Terra, a gente consegue ver cerca de 6.000 estrelas com os nossos próprios olhos, mas o universo tem muito mais. Nossos olhos são limitados. Pessoal, sabe o que não tem limite? A criatividade do Bola de Meia. Oi, Jaque. Oi! O que você está preparando para a exposição na escola? Olha, a minha turma quer conhecer objetos indígenas Olha, dos que legal. povos originários aqui do Brasil. Então eu reuni esses objetos, o que acha? Muito bom. Nossa, tem até uma sandália aqui, Esse olha. é do povo Aral, lá da Venezuela, que vieram para o Brasil. Interessante. E isso aqui, o que é? Esse é um cesto, é um cesto Wapixana, lá de Roraima, aqui no Brasil. E eles levam toda a colheita e também usam até para levar os bebês. Ah, os curumins? Isso! Legal. Tem Olha aí. tem até um colar. Ó, vou até Isso, colocar esse colar coloque. aqui, ó. Vai ficar Olha. bonito, hein? Combina com a minha roupa. Ficou bonita. E esse, olha, um cocá, tá vendo? Dos Yanomamis aqui do Brasil, da Floresta Amazônica. Legal, hein? Muito legal. Bonito, né? Bonita essa exposição, vai ficar legal. Eu acho que eles vão gostar muito. E você ficou com qual tema? Eu vou falar sobre as estrelas. Estrelas! E não é que estrelas têm tudo a ver com os povos originários. Olha, a gente até podia fazer algo junto. As estrelas e as constelações guiaram por muito tempo e ainda guiam várias ações desses povos. Quer dizer que eles também se orientavam pelas estrelas? Sim, eles observam e elas os orientam desde a colheita, do plantio e até no nascimento de bebês. E eles viam formas também nas estrelas? Muitas formas, as constelações. Olha, existe a constelação da Anta, Ah, que legal! a constelação da Ema, no formato da Ema, do Homem Velho. Olha que Interessante. Isso, e toda a Via Láctea. Legal. Sabe como chama? Como? A Via Láctea chama-se Caminho da Anta. Tapirapé, Que em legal, Tupi-Guarani. hein? Não sabia disso. Viu? Interessante. Muito bonito. E os desenhos lá do céu viravam histórias, lendas, contadas pelos pajés, pelos mais velhos da aldeia aos mais jovens. Que legal. E olha, tem uma história tamoio que eu descobri para levar para as crianças. Quer escutar? Quero. Eu vou sentar, pode contar. Então, eu vou contar uma história tamoio. Era uma vez um curumim, menino muito levado, que adorava observar as estrelas. Todas as noites estreladas de luar, ele ia num local especial para observar as estrelas. E ele avistava formatos de tudo quanto era jeito. Da anta, do homem velho, da ema. Ele adorava inventar novas formas.
Mas certa noite, ele viu um formato muito diferente de tudo que já tinha visto. Era um peixe grande. E então ele foi chamar o pajé, de tão curioso que ficou. O pajé, ao olhar o céu naquela direção e avistar aquele peixe grande, para ele foi um grande aviso, porque já faziam muitos dias que eles não pescavam e já passavam fome. Então, ele imediatamente pediu para algum deles da aldeia ir pescar naquela direção aonde a constelação daquele peixe estava, do outro lado do rio. E foi assim que fizeram. Em poucas horas já voltavam com as canoas cheias de peixe, os cestos, os jacás e peixes grandes. A aldeia toda ficou em festa. As mulheres já se preparavam para pegar as folhas das bananeiras e iam embrulhando os peixes um a um. Os homens fizeram buracos enormes e ali eles faziam um fogo, tampavam e colocavam os peixes para assar. Foi muito divertido. O pajé chamou todos da aldeia, fizeram uma grande roda e se fartaram comendo aquele peixe delicioso. Ao terminar a refeição, o pajé ensinou a canção da fartura do peixe, uma canção bonita, um toré. E ele dizia mais ou menos assim: Pirauaçu, auê, Camurupuí, uaçu, auê. E sabem o significado das palavras em Tupi-Guarani? Pira é peixe, açu, grande. Camurupuí, um peixe, uma espécie de peixe delicioso. E auê, o que significa? Auê significa festa, algazarra. E é isso que todos fizeram nessa aldeia, nessa noite. E todos então brincavam o toré. Pirauaçu, auê, Camurupuí, uaçu, auê. Então, Celso, gostou dessa história? O que achou? Que história legal, hein? História bonita. Ó, vou sugerir uma coisa. Vamos ver as estrelas? É? E vamos contar as estrelas? Então vamos ver quem consegue contar mais? Vamos ver? Vamos! Vamos lá, então! Tchau, pessoal! Obrigado, Jaque e Celso. Vocês já sabem, né, pessoal? Eles vão voltar no final do nosso programa. Bom, o céu realmente é muito, mas muito inspirador. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos falar com o astrônomo Emerson. Ele vai trazer muita luz para essa discussão. E aí, Emerson, tudo bem com você? Bom, me contaram que você é o astrônomo do MAS, que entende tudo sobre o céu e a gente está curioso para aprender um pouco mais. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, Will? Tudo bem a todos? É um prazer estar aqui falando com vocês e vamos sim bater um papo literalmente astronômico, né? Muito legal, a astronomia é encantadora de fato. Emerson, eu tenho uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Quantas estrelas os nossos olhos conseguem enxergar no céu? Você pode responder isso para a gente? Sim, vamos lá. É possível observarmos cerca de 6.000 estrelas a olho nu, sem usar qualquer tipo de instrumentos. 6.000 estrelas? 6.000 estrelas durante uma noite bem limpa, né? Durante o ano, a gente conseguindo observar. São 88 constelações que está dividido o nosso céu hoje, né? E dessas 88 constelações, então, nós conseguimos ver um total de 6.000 estrelas a olho nu. Bom, mas com o telescópio e outros recursos dá para ver muito mais, não é? Sim, com certeza. Aí a gente faz uma seguinte estimativa. A quantidade de estrelas que existem na nossa galáxia hoje é estimado em 250 bilhões de estrelas, sendo o nosso Sol uma delas. Porém, 250 bilhões? Repete esse número, que é muito número. Sim, 250 bilhões de estrelas, sendo o Sol uma dessas 250 bilhões na nossa galáxia. Puxa, eu fico impressionado. Agora, quantas galáxias tem? Você tem ideia? Pode contar pra gente?
Esse é um número bem legal também. Até dezembro de 2016, o número de galáxias conhecidas no universo, uma estimativa, estava em torno de 200 milhões de galáxias. Porém, esse número foi atualizado para 2 trilhões de galáxias, cada uma em média com suas 250 bilhões de estrelas. Gente, por isso que o céu é tão encantador, que são tantos números, são tantas possibilidades que a gente fica impressionado somente em falar nesses números. Agora, uma dúvida que eu tenho desde criancinha, que você pode esclarecer para o pessoal da audiência, qual é o tamanho do universo? Existe uma medida para isso? Esse é um tema ainda em muita discussão, por quê? Se nós pensarmos que o nosso universo teve um início de evolução há 13,8 bilhões de anos atrás, nós poderíamos estimar que o raio do universo seria de 13,8 bilhões de anos, porém, de anos-luz. Né? Porém, não é bem assim essa conta, porque nosso universo passou por uma rápida inflação. Então, ele é muito maior que isso. Se discute muito um valor aproximado de tamanho do universo hoje, mas os últimos números aí de estimativa é que nosso universo tenha pelo menos um diâmetro de mais de 40 bilhões de anos-luz. Nossa, 40 anos-luz é medida, então, de distância? É porque eu acho difícil falar sobre isso. Exatamente. Anos-luz, apesar do nome anos, nos remete a tempo, né? Mas em astronomia, anos-luz é uma medida de espaço, de distância. Um ano-luz equivale em quilômetros a 9,46 trilhões de quilômetros, pois, se a gente pegar a velocidade da luz no vácuo, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, multiplicar por quantos segundos temos um ano, nós vamos chegar nesse número de 9,46 trilhões de quilômetros que a luz consegue percorrer durante um ano. Então, 40 bilhões de anos-luz é um número realmente difícil da gente conseguir imaginar que distância é essa. Agora, eu sou muito curioso e eu queria entender uma coisa. Qual é a estrela mais próxima do nosso planeta? Muito bem. A estrela mais próxima de nós é o Sol. A Terra gira, bom. Então ela é a mais próxima de nós. Tirando o nosso Sol, a estrela mais próxima do Sistema Solar, então juntamente do nosso Sol, é a estrela Próxima Centauri, que está na constelação do Centauro, que ela se situa a 4,2 anos-luz de distância de nós. Um pouquinho mais aí de 40 trilhões de quilômetros. É a nossa vizinha aqui. Nossa, eu estou impressionado com os números, da mesma forma que a minha viagem com o pensamento em toda essa história é muito grande. Emerson, muito obrigado pela sua participação no Ciência e Cultura Vamos Brincar. É sempre uma satisfação muito grande conversar com pessoas que entendem tanto do universo. Eu que agradeço, essa oportunidade. Estamos sempre aí à inteira disposição. E aproveito e deixo um convite, né, a quem queira conhecer o MAS, o Museu Aberto de Astronomia. A gente já voltou às nossas atividades, claro que dentro de todos os protocolos, né, desse nosso momento, mas será um prazer receber aí os visitantes para conhecer um pouquinho mais do nosso universo. Bom, pessoal, vocês sabem que a parceria do Ciência e Cultura Vamos Brincar com as Escolas, ela é total. Afinal de contas, os estudantes sempre nos surpreendem. Por isso, vamos ver algumas atividades ligadas ao céu que eles realizaram? Roda o VT! Olá, Will! Olá, pessoal! Aqui na Escola Municipal Maestro Roberto Oliveira Bonico, quando se fala em céu, as crianças amam. E nós tivemos trabalhos maravilhosos produzidos por eles, com muita mão na massa. Foi produzido maquete, jogos, muita linguagem de programação, inclusive com o programa Lost. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um jogo feito pelos nossos alunos. Roda aí!
programa WASH reservou um vídeo sensacional falando sobre constelações. Vamos assistir? Até logo, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau! A gente vai conversar agora com uma professora muito bacana, ela é a Cibele, ela é professora do Instituto de Física da USP de São Carlos. Professora, seja bem-vinda, tudo bem? Mulheres podem fazer ciência? Sem dúvida, as mulheres elas podem fazer qualquer coisa que a gente quiser, né? No caso da ciência, a gente tem várias mulheres hoje em dia trabalhando, principalmente na área de física, que é a minha formação, e na área de astronomia, que é o que a gente vai falar sobre hoje. Por exemplo, a gente pode pensar na professora Elisandra Cipriano, do IAG, na professora Beatriz Barbui, também do IAG, da professora Márcia Barbosa, lá do Rio Grande do Sul. A gente tem a professora Gabriela Castellano, da Unicamp. A gente tem várias mulheres importantes aí fazendo física no Brasil hoje. E a gente gosta muito que as mulheres participem cada vez mais da ciência, disso que a gente precisa. Professora Cibele, eu queria que você falasse um pouco sobre as constelações. Bom, as constelações, todo mundo já deve ser um pouco familiarizado, né? Que quando a gente olha para o céu, desde pequenininho a gente aprende a identificar o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, né? Então, que são Cruzeiro do Sul é uma constelação e as Três Marias é parte de uma outra constelação que chama Órion. Quando a gente fala de constelação, as constelações elas são partes do céu que a humanidade identifica figuras. Podem ser figuras mitológicas, figuras do dia a dia. E isso é uma tradição muito antiga que, desde a pré-história, né, na época que não tinha tablet, não tinha celular, não tinha internet, as pessoas ficavam à noite fazendo o quê, né? Olhando para as estrelas, olhando para a fogueira. E esse encanto aí pelas estrelas leva também os homens a interpretar, a humanidade, né, a interpretar as constelações de acordo com as figuras, com as coisas do dia a dia. E hoje em dia, aqui na astronomia, a gente tem reconhecidas oficialmente 88 constelações, mas que essas constelações elas foram mudando ao longo de milênios e que elas variam muito de cultura para cultura. Um exemplo que a gente pode ver disso, né, é que o caso, por exemplo, da constelação de Escorpião, que é a constelação que está visível agora no céu, ela, para a cultura tupi-guarani, eles veem o mesmo conjunto de estrelas de uma forma completamente diferente. Eles veem uma figura que é chamada por eles de ema branca, uma constelação bem maior que ocupa, que as constelações do Escorpião fazem parte dessa ema branca. Então, e qual é a sua constelação favorita, professora? Eu gosto muito de Órion e de Touro, que são as primeiras constelações que eu aprendi na minha vida, né? Órion são as que tem é a constelação que tem as Três Marias.
E quando você reconheceu uma constelação pela primeira vez, como foi? É uma coisa mágica, né? Porque a gente olha para o céu e cada um é difícil você enxergar uma coisa, um padrão. E aí, como essa constelação de Órion e a constelação também de Escorpião são constelações relativamente fáceis de ver, né? É uma emoção, porque parece que você está vendo um filme no céu, uma magia, é uma coisa muito bonita. E aí você olha para o céu e você nunca mais consegue não olhar e enxergar aquelas constelações. Tem razão, é muito fantástico. Professora, como que a gente pode usar a astronomia dentro da sala de aula para encantar com a ciência? Isso é uma coisa muito interessante, uma pergunta muito boa, porque a astronomia, ela seria talvez uma das ciências mais antigas que a gente tem, né? Dos campos de estudo mais antigos e que está muito relacionado com o nosso dia a dia. Nosso dia a dia mais ancestral. Embora hoje em dia a gente não tenha muito costume de olhar para o céu, mas toda a nossa ancestralidade sempre olhou, né? Na sala de aula, a astronomia ela desperta muita curiosidade se ela for ensinada de uma forma muito relacionada com a observação, porque a gente pode observar o Sol, observar a Lua, e de formas muito regulares, assim, você pode, por exemplo, pedir para os seus alunos representarem, passar durante um ciclo inteiro da Lua, desenhar a Lua, então, para eles irem acompanhando não só as mudanças de fase, mas também notar que ela nasce cada dia num horário, isso é uma coisa que a gente pode fazer quando estiver estudando fases da Lua, quando estiver estudando pontos cardeais, que é um outro tema clássico aí na educação fundamental, no ensino fundamental, né? Montar com os alunos um gnomo no pátio da escola. O gnomo é um dos instrumentos astronômicos mais antigos que a gente tem, e aí com isso você pode acompanhar o movimento do Sol e ver o tamanho das sombras, e com isso determinar os pontos cardeais. Então, quando a gente fala de astronomia na educação, na sala de aula, ao meu ver, assim, é importante que ela seja muito relacionada com essa coisa de observar, de ter a curiosidade, de prestar atenção no mundo que nos rodeia. Agora, professora, uma coisa importante. Olha, presta atenção que essa pergunta você vai ter que responder e todo mundo está ansioso para saber a resposta. A Terra é plana? Claro que não. A gente tem que saber disso desde criança. Mesmo porque desde muito antes da gente se conhecer enquanto civilização europeia, brasileiros e os portugueses chegarem no Brasil, a gente já sabia disso, né? O Eratóstenes já estimou o diâmetro da Terra há muitos anos. Desde a antiguidade, a humanidade já sabe que a Terra não é plana. Ufa, estou satisfeito agora. Professora, muito obrigado pela sua participação, foi incrível, tenho certeza que todo mundo do outro lado aproveitou bastante. Obrigada pela oportunidade de falar aqui para vocês, um programa super bacana e tudo de bom aí para todos vocês. Até logo, tchauzinho. Tchau, tchau. Olha, pessoal, nossa transmissão está quase chegando ao final e eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir para você curtir o nosso vídeo, compartilhar nas redes sociais, deixa aquele sininho acionado para você receber os novos conteúdos do canal do Oshi e, claro, a gente vai terminar esse programa com o Bola de Meia. É com vocês, Bola! Celso! Oi! Vamos contar as estrelas? Vamos lá! Quero ver quem conta mais! O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar. Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar. O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar. Tem nomes de todo jeito e desenhos pra formar. Quero contar as estrelas, mas começo e perco a conta. Da pequena mais grandona, contei tanto e fiquei tonta. Quero contar as estrelas, mas começo e perco a conta. Da pequena mais grandona, contei tanto e fiquei tonta. Vou seguindo a contagem,
sem preguiça. Quando penso que chegou, o caminho sempre espicha. Vou seguindo a contagem, uma a uma sem preguiça. Quando penso que chegou, o caminho sempre espicha. Até 10 foi muito fácil, até 100 deu trabalhão. Até 1000 tá muito louco, já pensou um cestilhão. Até 10 foi muito fácil, até 100 deu trabalhão. Até 1000 tá muito louco, já pensou um cestilhão. Até 10 foi muito fácil, até 100 deu trabalhão. Até 1000 tá muito louco, já pensou um cestilhão. Até 10 foi muito fácil, até 100 deu trabalhão. Até 1000 tá muito louco, já pensou um cestilhão. Eu contei mais.